Minha saudação a todos na graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar com graça, com iluminação, com inspiração, para compreendermos a palavra do Senhor. Meditaremos agora na lição número 3 da nossa revista Lições para a Escola Bíblica Dominical da Convenção Batista Conservadora. O tema geral deste trimestre é o plano eterno da salvação. Na lição número 3 temos aqui Profecias messiânicas no Antigo Testamento, primeira parte. O que são profecias messiânicas? São aquelas profecias que aconteceram antes da volta de Cristo e que ficaram registradas, indicando como seria a vida, o ministério de Cristo para a salvação neste mundo. Temos um texto básico na nossa revista, que encontra-se na página 16, em Isaías capítulo 53, versos 1 até o 12, que diz assim: Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O texto áureo diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías 61, verso 1. Profecias messiânicas no Antigo Testamento, primeira parte. Como nós vimos desde a primeira lição, Deus foi revelando o seu projeto eterno, que foi traçado antes da criação de todas as coisas, e revelou de forma progressiva. Vimos na segunda lição a primeira profecia, que foi dada pelo próprio Deus. Mas o Senhor, no decorrer dos séculos e até milênios, ele levantou homens inspirados pelo seu Espírito Santo para que revelassem detalhes da vida de Cristo neste mundo. Desde Gênesis 3,15,
Deus sempre revelou algo novo em cada profecia. Lemos aqui no nosso texto base a profecia-chave de Isaías a respeito da humanidade de Jesus Cristo. E nós temos no primeiro tópico da nossa lição, na página 17, a humanidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o único ser que viveu neste mundo que teve as duas naturezas. Jesus Cristo sempre foi e sempre será completamente Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. E ele sempre será Deus. Mesmo na sua trajetória sobre este mundo, sendo um perfeito ser humano, mas ele foi encarnado. Ele veio a este mundo. Então Jesus teve a natureza divina e, ao mesmo tempo, a natureza humana completa e perfeita. A natureza humana de Jesus foi recebida através de Maria, porque Jesus, ele nunca teve um pai humano. O pai de Jesus Cristo sempre foi Deus. E mesmo quando ele veio ao mundo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Maria foi a sua mãe humana. Então a natureza humana de Cristo ele adquiriu através de Maria, que não era divina, que não era um ser diferente das outras mulheres. Era uma jovem, uma virgem, serva de Deus, temente a Deus, que o Senhor usou para trazer o seu filho ao mundo. É claro que Deus jamais escolheria qualquer uma para trazer o seu filho ao mundo. Então ele escolheu uma pessoa consagrada, santificada, que tornou-se a mãe humana do Salvador Jesus. E é importante detalharmos aqui que Maria não foi a mãe de Deus, como alguns dizem. Não foi mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Jesus Cristo era Deus? Sim, mas ela foi apenas um instrumento. Ela foi a mãe humana de Jesus Cristo humano, porque a divindade de Cristo é uma divindade eterna, tanto quanto a divindade do Pai e do Espírito Santo. Então Jesus Cristo sempre existiu. E esse é outro detalhe importante. Jesus Cristo não passou a existir quando veio a este mundo. Jesus Cristo desceu da glória, mas ele sempre foi Deus eterno. E uma coisa importante que nós precisamos entender sobre a natureza da Trindade. Deus, o Pai, conforme está revelado, é Espírito. Não se tem notícia bíblica de que Deus tenha adquirido outra natureza no decorrer da sua história, que é eterna. Da mesma forma, o Espírito Santo do Senhor. Mesmo que ele tenha habitado em Cristo Jesus, porque desceu sobre ele em forma corpórea como de pomba, mas o Espírito Santo não encarnou, ele habitou, é diferente. Hoje o Espírito Santo, ele está agindo sobre todo o mundo, sobre toda a carne, como está escrito na Bíblia, e ele habita na vida do crente. Mas não é uma encarnação, é uma habitação. O Espírito Santo não anula a nossa natureza para viver em nós. Ele fortalece a nossa natureza e a nossa comunhão com Deus. Então, não há uma encarnação do Espírito Santo, diferente de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele sempre foi Deus em estado espiritual, tanto quanto o Pai e o Espírito Santo. Quando ele veio ao mundo, ele começou uma trajetória diferente da sua natureza, porque ele adquiriu uma natureza humana. Ele foi completamente humano e perfeitamente Deus. Quando ele voltou para a glória, que já é um assunto teológico mais extenso, ele voltou com aquele corpo humano, porém glorificado. Foi o mesmo corpo no qual ele viveu, esteve neste mundo naquele período. Então, com o mesmo corpo, ele voltou para a glória, só que um corpo glorificado e habilitado para receber a glória do Senhor e também habitar na eternidade. Mas Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ele tornou-se completamente humano.
A humanidade de Cristo, então, é comprovada, porque ele nasceu de uma mulher. Estamos na página 17 ainda. Jesus Cristo nasceu de uma virgem, de uma mulher. Dali, então, adquiriu a sua natureza humana. Jesus viveu todas as fases que um ser humano vive. Maria esteve grávida de Cristo. Logo após o nascimento de Cristo, temos relato de que ele foi enrolado em panos, conforme o costume da época. Não havia berço, foi deitado numa manjedoura, certamente forrada, para protegê-lo. Depois, quando ele ainda era muito criança, um bebê, Herodes tentou matá-lo e eles fugiram para o Egito. Obviamente, Jesus foi levado, foi carregado. Provavelmente não tivesse nem 2 anos de idade, porque Herodes se informou mais ou menos do período do nascimento desse novo rei, que lhe foi indicado, e mandou exterminar as crianças de Belém de 2 anos para baixo. Jesus, então, viveu todas essas fases. E a infância de Cristo? Não se tem notícia da infância de Cristo, mas não se tem notícia direta. Alguns dizem que Jesus foi para a Índia aprender artes mágicas, mas isso são especulações completamente esdrúxulas que não estão na palavra de Deus. Quando analisamos a vida adulta de Cristo, nós entendemos o que Jesus fez naquele período de adolescência e de juventude. Com 12 anos de idade, ele tornou-se filho da lei, que era uma cerimônia judaica que existe até hoje, quando o menino passava por um cerimonial e ele assumia todos os compromissos de um adulto. A partir dali, ele era um filho da lei e ele tinha responsabilidades. Isto aconteceu quando Jesus fez 12 anos de idade e ele, lá em Jerusalém, certamente logo após a cerimônia, ele ficou interrogando os doutores da lei. Jamais um menino daquela idade poderia ter acesso à cúpula intelectual, política, religiosa de Israel se não fosse um filho da lei. Então, obviamente, ele passou por todo esse processo. E Jesus certamente foi educado desde tenra infância à semelhança dos outros meninos judeus, porque havia um costume em Israel de que todos os meninos fossem educados na lei. Logo após o cativeiro babilônico e o retorno da Babilônia, isto aconteceu lá por 545, 600 a.C., os judeus estabeleceram sinagogas. Onde houvesse 10 homens judeus numa cidade, já podiam formar uma sinagoga. E havia uma sinagoga em Nazaré onde Jesus foi criado. E as sinagogas, elas funcionavam com duplo sentido. Elas eram escolas durante a semana para os meninos e eram local de culto e meditação nas escrituras aos sábados. Então os meninos, eles eram educados na sinagoga, obviamente na lei, e isso durava dos 5 aos 12 anos de idade. Alguns continuavam estudando após os 12 anos. Isso dependia muito das atividades, e certamente Jesus encontrou tempo para frequentar a sinagoga e estudar os manuscritos da lei que lá existiam. E a maior prova disso é que quando ele começou o seu grande ministério após o batismo, ele foi em Nazaré, onde fora criado, e ele foi na sinagoga e lhe foi dado o livro do profeta Isaías, como era o seu costume. E Jesus abriu o livro do profeta Isaías, escrito em hebraico, e ele leu o livro do profeta Isaías, ou no livro a profecia a seu respeito. Então Jesus era profundo conhecedor das escrituras, da lei, dos escritos proféticos, e ele comprovou isso durante todo o seu ministério. Na tentação no deserto, ele repreendeu Satanás usando a escritura. Quando os sábios de Israel, fariseus, outros doutores da lei, saduceus, que eram a elite intelectual de Israel, eles tentaram Jesus, tentando pegá-lo em alguma palavra, mas ele sempre venceu usando a lei.
Então Jesus era profundo conhecedor. E quando os acontecimentos o direcionavam, ele mesmo dizia, isto precisa acontecer para que se cumpra a Escritura. Então tudo se manteve dentro do domínio dele, porque ele conhecia. Então, tanto a infância, a adolescência, quanto a juventude de Cristo foi vivida desta forma, como um judeu, temente a Deus, estudioso da Escritura, e também, como era filho do carpinteiro, e na época os filhos seguiam a profissão dos pais, certamente ele trabalhou na carpintaria enquanto José existiu, e como não se tem mais notícia de José no futuro, Jesus Cristo deve ter assumido a carpintaria com a morte, provável morte de José, porque ele era o filho mais velho, era o arrimo do lar. E isso durou até que ele completou os 30 anos, que era o prazo para ser mestre em Israel, que era a idade certa, e aí começou o seu grande ministério. Então Jesus Cristo foi perfeitamente humano, viveu todas as fases de uma vida humana, inclusive cumprindo os preceitos legais e até os costumes sociais da sua época, porque ele não começou o seu ministério antes de completar a idade certa e também não abandonou sua família, porque o Tiago, seu irmão, seu meio-irmão, o segundo, que era filho de José e Maria, certamente assumiu o controle e o sustento da casa. E quando Jesus esteve na cruz, que morreu, antes disso ele entregou Maria aos cuidados do apóstolo João. Pois bem, Jesus foi perfeitamente humano. Teve uma família, teve uma mãe humana e teve seus meio-irmãos humanos, filhos de José e Maria. Alguns estão propagando hoje a eterna virgindade de Maria. Maria era uma moça virgem, não se sabe a idade quando o anjo Gabriel lhe apareceu, talvez tivesse 14, 15, 16 anos. Era uma jovem. Era mais ou menos a idade em que as moças casavam na época. Então, Maria, a mãe de Cristo, aceitou aquele projeto de Deus para a sua vida e Jesus teve uma mãe humana. Aquela mãe humana, depois, casada com José, teve pelo menos mais 6 filhos. Lá em Marcos capítulo 6, cita o nome dos seus irmãos, inclusive 2 deles tiveram grande destaque na igreja primitiva. Tiago, que escreveu esta carta que temos na Bíblia, que foi pastor em Jerusalém, junto com os apóstolos Pedro e João. E temos o Judas, que temos a carta dele na Bíblia também, que foi irmão de Cristo. Os demais não temos notícia, mas certamente se converteram. E ainda a Bíblia fala ali em suas irmãs. Então, 2, pelo menos, mas poderiam ser mais. Então Jesus teve pelo menos 6 meio-irmãos ou até mais. Então Jesus teve uma família expressiva, numerosa, diferente daquela crença difundida, que não tem base escriturística nenhuma, de dizer que não eram irmãos, que eram primos. Não, o texto grego nos fala em irmãos, eram irmãos de Cristo. Então, a humanidade de Cristo está comprovada pela Escritura. Jesus foi completa e perfeitamente humano, mesmo sendo completa e perfeitamente Deus. O único ser humano que viveu nesta terra e que teve as 2 naturezas, igual a ele nunca houve, nem jamais haverá. As profecias messiânicas do Antigo Testamento, todas se cumpriram na humanidade de Cristo. E dentro desta humanidade de Cristo, nós temos também o seu ministério terreno. Na nossa revista, na lição de hoje, página 17, nós temos aqui a indicação dos textos bíblicos que os alunos poderão revisar na sua Bíblia. Mas destaca-se o ministério da pregação. Jesus Cristo usou o instrumento mais poderoso que existe dentro do nosso conhecimento, que é a palavra.
falar exerce uma influência poderosíssima na mente, nas emoções das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. E quando nós falamos a palavra de Deus, ela exerce um poder muito maior, porque tem o poder natural da palavra e, ao mesmo tempo, tem o poder sobrenatural da palavra de Deus. Agora imagine, prezado aluno, irmão que me escuta, o poder da palavra natural, inspirada pelo Espírito Santo, que é a palavra de Deus, proferida pelo próprio Jesus, autor desta palavra. Então era Deus falando aos homens. E o ministério da pregação, do ensino, foi um ministério que exerceu seu poder, a sua influência. Tanto é que, a partir dali, o método de Cristo para alcançar as pessoas é a palavra, é falar. Os milagres acontecem como comprovação do poder de Deus e benesses divinas da graça do Senhor aos necessitados, mas é a pregação, o poder da palavra, que exerce maior influência. E Jesus aproveitava todas as oportunidades que tinha. Ele começou pregando desde a Galileia, ia nas sinagogas, pregou sobre o monte, assentou-se num barco para pregar, certamente lá no recôndito com seus discípulos, ele também ensinou sempre o poder da palavra, a pregação. Este é o ministério principal. Por isso mesmo ele disse, ide por todo o mundo e pregai. Pregar o evangelho. Marcos 16,15 é o texto clássico da pregação. Em Mateus 28:20 nós temos o texto do ensino. A palavra ali é ide ensinai todas as gentes, todas as etnias, e a palavra básica é didascalos, o ensino. Mas lá em Marcos é querisso, ide proclamai. Então, a proclamação do evangelho através da palavra foi o ministério principal de Jesus. Mas também o Senhor, ele operou muitos milagres. Na página 18, nós temos logo ali, no início da primeira coluna, o ministério de curas e libertação. Jesus curou todos os enfermos que foram até ele. Jamais o Senhor despediu alguém do mesmo jeito que chegou. Ele curou os cegos, os leprosos, os paralíticos, os mudos, os surdos. Os leprosos ele limpou. Sempre o Senhor fez milagres. Jesus também ressuscitou mortos, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes. O ministério de Cristo foi extenso e maravilhoso. Jesus libertou das opressões do maligno. Isso é uma coisa muito importante da obra de Jesus, que foi profetizado no Antigo Testamento e que Jesus fez. No texto básico da nossa lição, nós encontramos aqui o resumo da obra de Cristo, sua morte, as opressões que ele foi submetido, mas diz ainda que ele passou por tudo isso para nos trazer a libertação. Ele passou por tudo isso para nos libertar. E lá nos últimos versículos, a partir do versículo 10, principalmente o versículo 11, diz, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. O meu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então a obra do Senhor foi uma obra de libertação radical do ser humano integral. Nós temos um slogan usado entre a maioria, ou quase todos os evangélicos, que é salvar almas. Eu não acho que esteja errado, porque quando a pessoa é salva, ela tem que aderir ao evangelho, ela tem que crer em Cristo com a sua alma, não apenas de aparência. Mas não é somente a alma, o ser interior, o ser espiritual que Jesus quer salvar. Se compreendermos mal esta frase, poderemos imaginar que o Senhor não se importa com o corpo, que pode fazer o que quiser com o seu corpo. Não. O corpo também está dentro do projeto de salvação. Nós somos espírito, alma e corpo. O ser humano integral é completo. Jesus quer salvar tudo em nossa vida.
Então Jesus Cristo liberta da enfermidade, do sofrimento que perturba a alma e que pode impedir a pessoa até de ser abençoada espiritualmente. Imagine, você não pode ir à igreja receber uma bênção porque está acamado, doente. Então, a enfermidade física está prejudicando sua alma e seu espírito. Pode orar em casa? Sim. Pode receber uma visita? Sim. Mas é melhor estar junto com a igreja. Então, por isso, Jesus, ele deseja curar o corpo. E muitas vezes a cura do corpo, ela depende de uma santificação do corpo. Porque há muitas enfermidades que são decorrentes do pecado, decorrente dos exageros, da falta de cuidado com o corpo. Então há necessidade de um reajuste na vida, de uma santificação de vida, de uma dedicação do próprio corpo ao Senhor de forma integral, para que o Senhor abençoe e possa lhe curar. Ele tem todo o poder, mas Jesus, ele também exige que cumpramos a nossa parte. O que nós podemos fazer, ele não vai fazer por nós. Então Jesus exerceu um grande ministério de curas que se estende até hoje. Se orarmos com fé, o Senhor pode e quer curar. E esta libertação, a libertação também é das opressões. Ele mesmo disse, vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A opressão vai além do cansaço. O cansaço é natural. Pessoa que trabalha demais, que dorme pouco, que se alimenta mal, que tem uma deficiência qualquer no seu organismo, ela pode cansar. Ela pode cansar emocionalmente, cansar de uma situação, cansar-se de uma pessoa, cansar do seu trabalho, da sua empresa, e alguns cansam da vida e querem dar fim à própria vida. Então o ser humano ele está sujeito a estes processos negativos naturais que Freud chamava de pulsões de morte, que estão dentro da pessoa e muitas vezes são consequências dos traumas, de processos negativos recalcados ao inconsciente e que um dia se manifestam de forma negativa e podem anular talentos, anular a vida de uma pessoa. Então Jesus Cristo veio para libertar também deste cansaço. Só que muitas vezes, prezado irmão, este cansaço ele tem uma origem espiritual. Porque a opressão é algo exógeno, ela vem de fora. Temos um cansaço endógeno muitas vezes, mas o exógeno ele pode ser maligno, pode ser diabólico. Deus pode usar uma pessoa que não seja para lhe abençoar, um cristão para lhe abençoar, mas o diabo pode usar um ímpio para lhe prejudicar. Então Satanás, ele ataca o cristão com tentações atrozes. E as tentações ela têm um poder de desestabilizar a vida emocional, a vida relacional, a vida física e espiritual. Então Jesus veio para libertar das opressões. Ele liberta. Libertou muitos que foram a ele. Quantos demônios ele expulsou? O Gadareno, que é o caso mais clássico, um homem que tinha de 2 a 6 mil demônios em sua vida, porque ele mesmo disse, somos uma legião, e a legião variava de 2 a 6 mil soldados. Então, quantos demônios dominando aquela pobre criatura, que depois Jesus libertou, transformou num ser normal, vestido, com juízo perfeito, que voltou e evangelizou 10 cidades e a sua família. Então, a libertação de Cristo é algo glorioso e completo. O ministério de Cristo também envolveu milagres. Temos que fazer uma diferença aqui entre curas, libertação e milagres. A cura é para o corpo. A libertação é das opressões e do cansaço. E o milagre, ele é sobre as forças da natureza. Tudo que existe obedece a um processo que Deus criou. São leis que Deus criou. Tudo funciona dentro destas leis. Aqui na Terra nós temos, por exemplo, as leis ecológicas. Se nós destruirmos qualquer coisa dentro deste processo, seremos prejudicados. Por isso que hoje o mundo está desse jeito. Em grande parte porque estão destruindo a natureza. Então, o que significa o milagre nesse sentido?
é Deus Todo-Poderoso fazer algo contrário às leis da natureza. Por exemplo, Jesus Cristo andou sobre as águas. Como Deus, ele tem esse poder. Ele tinha um corpo físico, humano, natural, com massa corpórea quanto de qualquer outro, mas ele andou sobre as águas. O normal seria afundar. Quando Pedro pediu, se tu és Jesus Cristo mesmo, eu quero ir até a ti andando sobre as águas. E Jesus disse, vem. Então, de forma sobrenatural, miraculosa, Pedro andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para as águas e duvidou, ele afundou. Jesus poderia ter afundado? Sim, mas ele tinha completo domínio para fazer milagres. Ele acalmou os ventos, a tempestade, multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Jesus tinha todo o poder. E dentro dos milagres está a ressurreição de mortos. Antes de morrer é cura. Depois que morre é ressurreição, então é milagre. Jesus ressuscitou os mortos. E a ressurreição significa trazer a vida. Fazer com que a alma que já saiu do corpo volte ao seu corpo e continue existindo. Há dois tipos de ressurreição, conforme a palavra de Deus. A ressurreição transitória, que aconteceu desde o Antigo Testamento, e esta ressurreição transitória é para a morte. A pessoa volta para o corpo por mais um tempo, depois morre definitivamente. E vai aguardar a ressurreição definitiva. A única ressurreição definitiva, até hoje, foi a ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem no sentido da ressurreição eterna, e ele permanece ressurreto como nosso intercessor na presença de Deus. Então Jesus, no seu ministério terreno, cumpriu as profecias do Antigo Testamento. E dentro de todo esse processo ministerial, ele veio para nos salvar. O ministério da salvação. Tudo que Jesus fez tinha um objetivo. Não era por orgulho pessoal, embora ele merecesse toda a honra e toda a glória. Não era para adquirir qualquer benefício, fosse material ou de outra natureza, mas Jesus sempre visava um fim altruísta. Isto é amor. Amor de Cristo, amor de Deus, é altruísta, deseja o bem das suas criaturas. Ele veio para resgatar os perdidos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta era a prioridade. O Antigo Testamento direcionou profeticamente Jesus para buscar as ovelhas perdidas. Mas ele também estendeu o seu glorioso ministério aos gentios, às gentes, às etnias diferentes que careciam também de salvação, tanto quanto os judeus. Nas profecias messiânicas do Antigo Testamento, o ponto alto é o sacrifício expiatório de Jesus. E esse texto que lemos, em Isaías 53, de 1 a 12, fala quase que exclusivamente, embora haja outros temas inseridos, a respeito da morte de Cristo. Jesus foi desprezado, rejeitado, Jesus foi morto, levou sobre si as nossas enfermidades, e no versículo 4 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ferido pelos seres humanos? Não. Tudo dentro de um projeto eterno de salvação da humanidade. Veja, prezado irmão, que não aconteceu aleatoriamente. Não foi o Império Romano que quis matar Jesus. Não foram os judeus incrédulos que venceram o coitadinho do Senhor Jesus e mataram-no. Não. Jesus disse, eu tenho poder para dar a minha vida e poder para tomar de volta. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Isto faz parte do projeto eterno de salvação. Jesus foi ferido de Deus. Quer dizer, Deus permitiu e ele mesmo disse, para esta hora eu vim. Foi oprimido e o versículo 5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
Então Jesus não morreu porque fosse um malfeitor, porque fosse um revolucionário. Não morreu porque o Império Romano, repito, quis matá-lo, ou os judeus incrédulos. Não. Jesus morreu porque veio para morrer. Jesus morreu porque era necessário pagar o preço pelos pecados da humanidade. Jesus entregou a sua vida. Primeiramente, precisava morrer na cruz. Na página 19, primeira coluna, o aluno vai encontrar ali. Ele precisava morrer na cruz. Quando ele nasceu, Herodes tentou matá-lo. Não foi permitido. Ele foi levado, sob aviso dos anjos, foi levado para o Egito para escapar. Quando ele começou seu ministério, os habitantes da sua cidade, onde ele foi criado, tentaram matá-lo. Não era para morrer. Ele se afastou, sem violência, mas foi embora, porque não era para morrer estatelado nas pedras. Quando os judeus tentaram apedrejá-lo, como era o costume, então ele, novamente, ocultou-se do olhar deles e não se deixou apanhar, porque ele veio para morrer na cruz. A cruz era o instrumento de flagelo universal de maior maldição que havia naquele tempo. Então Jesus tornou-se maldito por nossa causa para salvar os pecadores. Sua morte deveria ser de cruz. E ele entregou a sua vida. Como já foi mencionado em lição anterior, Jesus não morreu por fraqueza, porque tenha sido vencido. Jesus nunca foi vencido por nada ou por ninguém. Jesus sempre foi absolutamente vencedor. E repetindo o texto que foi citado na lição anterior, conforme João relatou no seu evangelho, quando os algozes chegaram no Getsêmani para prender Jesus, ele se adiantou, ele não fugiu, e perguntou: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus Nazareno. E ele disse: eu sou eu, que é exatamente o nome de Deus do Antigo Testamento. Lá em Êxodo está escrito em hebraico, e ele falou em grego, mas era a mesma coisa, o mesmo sentido. Eu sou. Quando ele falou seu nome divino, eles caíram por terra. Ali ele demonstrou o seu poder e cumpriu o que ele mesmo havia dito: eu vou entregar a minha vida. Então, quando eles levantaram, ele perguntou de novo: a quem buscais? A Jesus Nazareno. Então disse ele: sou eu. Então eles conseguiram levá-lo. E Jesus só foi preso porque se entregou. Ele determinou a hora do seu suplício, ele entregou a sua vida voluntariamente, demonstrou seu poder ao usar o seu nome divino, eu sou. Quando Pedro puxou da espada para tentar defendê-lo na carne, Jesus disse: não, guarda a tua espada. Eu poderia pedir a meu pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Se fosse uma legião de 6.000 anjos, cada uma com 6.000, seriam 72.000 anjos para defendê-lo. Quem resistiria a um exército desta magnitude? Sendo que a Bíblia nos revela que no Antigo Testamento, numa noite, um anjo do Senhor matou centenas de milhares de soldados assírios. Um anjo. E o Senhor disse: eu clamaria meu pai e ele mandaria 12 legiões. Dispensou o apoio dos anjos, porque ele veio para se entregar. Permitiu que os algozes lhe prendessem, não se defendeu no julgamento, diferente de Paulo, né? Será que Jesus não tinha argumentos? Com certeza. Se Jesus usasse todo o seu poder de argumentação, o homem mais inteligente que já pisou neste planeta, ninguém resistiria, nem os sacerdotes, nem os saduceus, Herodes, Pôncio Pilatos, ninguém resistiria ao poder de argumentação de Cristo. Mas ele foi levado como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, porque ele foi, naquele momento, voluntariamente, veio para morrer e deixou-se matar para salvar nossa vida. E também morreu, antes do anoitecer,
para cumprir as profecias. É claro que Jesus estava desgastado. Enquanto seus discípulos dormiam, ele orava. Enquanto os outros se alimentavam, caíam da glutonaria, Jesus jejuava. Claro que seu corpo estava muito desgastado. Mas a profecia dizia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Os textos estão todos aqui na nossa revista. Para que se cumprisse a profecia, Jesus morreu no mesmo dia. Os outros malfeitores que morreram ao seu lado tiveram as pernas quebradas para morrerem mais rápido, porque aí viria o sufocamento e a morte. Jesus estava morto, teve seu lado traspassado também para cumprir a profecia. Em todos os sentidos, Jesus controlou a sua vinda, a sua vida e até a sua morte. E todo esse preço ele pagou pelo resgate da humanidade. Jesus não morreu porque fosse malfeitor. Não morreu por obrigação. Era necessário que fosse pago um preço. O pecado ele ofende a Deus. O pecado macula a santidade de Deus que está no ser humano através da imagem. Quando Deus criou o ser humano, criou a sua imagem e semelhança. E o pecado macula essa imagem. Então é necessário que ela seja purificada para ser redimida. E Jesus veio e pagou este preço na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo é expiatório. E este sacrifício foi planejado antes da fundação do mundo. A sua humanidade, o seu ministério, sua morte, seu sacrifício expiatório na cruz, tudo foi planejado com antecedência. Então podemos falar em vinda, vida, morte, ressurreição e ascensão de Cristo para a nossa salvação. A vinda, porque ele veio do céu. Ele apenas encarnou. Ele era pré-existente desde a eternidade. A vida que foi completamente santa neste mundo. O ministério dele, que ele cumpriu, a morte de Cristo na cruz do Calvário para nos redimir, a sua ressurreição, que foi a vitória sobre a morte, e a sua ascensão para interceder por nós. A vida de Cristo foi completa, seu ministério foi completo, por isso ele é o nosso Salvador. E todas estas profecias estavam detalhadas no Antigo Testamento. Por isso que o próprio Cristo cumpriu a Escritura, pautou a sua vida pela Escritura. Os apóstolos Paulo, Pedro, o próprio Apolo, que era poderoso nas Escrituras, justificava, convencia que Jesus era o Cristo, porque o Antigo Testamento nos revela Cristo na sua integralidade maravilhosa. Aqui encerramos a terceira lição da nossa revista, intitulada O Plano Eterno de Salvação, que é o título geral deste trimestre, e que Deus abençoe, amados ouvintes. Assista, leia, aprenda na próxima lição que teremos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.